consumo de pinhão, ele ajuda a controlar a pressão arterial? Ele é uma fonte de carboidratos, de fibras, de minerais como magnésio e potássio. E o potássio, que em 100 gramas de pinhão está presente mais ou menos em torno de 300 miligramas, o potássio é um mineral que ajuda no controle da pressão arterial. Tem vários pratos, né, que são servidos à base de pinhão. A paçoca de pinhão, como entrevero, como o pastel de pinhão, né? A gastronomia hoje da região aqui é muito forte, baseada no pinhão. Assista agora a Força do Agro com Joyce Mafezoli. A força do agro Brasil que dá certo. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a semente da árvore da araucária, o pinhão. Marcela Garcês é médica nutróloga, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia. Seja muito bem-vinda, Marcela. Olá a todos, eu fico muito feliz de falar sobre o pinhão, porque eu sou de Curitiba, cresci comendo pinhão e essa semente realmente faz parte da cultura do sul do Brasil e é uma opção muito saudável se consumida adequadamente. E também Armstrong Zen de Souza, que é presidente da Associação de Produtores Rurais de Painel, Santa Catarina. Armstrong, Painel é a capital do pinhão em Santa Catarina, né? Seja muito bem-vindo. Painel tem o título de capital catarinense de pinhão e tenho certeza, é o município o maior produtor de pinhão do Brasil. E foi aberta em abril a colheita de pinhão em Santa Catarina. Antes disso, a coleta é proibida, né, Armstrong? Sim, aqui em Santa Catarina tem uma lei estadual que regulamenta a colheita do pinhão a partir de 1º de abril, enquanto que a nível de Brasil, a lei federal diz que é a partir do dia 15 de abril. Marcela, você já antecipou aqui um pouquinho que pelo jeito aí o pinhão, o consumo do pinhão moderadamente, claro, a gente sempre fala que tudo tem que ser consumido com equilíbrio, ele traz benefícios para a saúde, né? Quais são os principais benefícios, de uma forma geral? Bom, a princípio, o pinhão é uma fonte de carboidratos, ele é uma semente e a sua composição basicamente é a maior parte dele composta de carboidratos, mas carboidratos complexos, porque ele tem muitas fibras, principalmente fibras solúveis, o que faz com que ele tenha benefícios não só para ajudar, quer dizer, é uma opção de carboidrato que não aumenta o índice glicêmico, não tem um alto índice glicêmico, portanto, ajuda no metabolismo dos açúcares até justamente se consumido ao longo do dia, junto com outros alimentos, outras fontes alimentares de carboidrato. E a outra questão também é que ele é riquíssimo além das fibras, em minerais como potássio e magnésio, que também trazem funcionalidade a ele. O Armstrong, por que é importante respeitar esse período aí de defesa da semente da araucária? Na verdade, a lei existe para tentar fazer com que os produtores não colham o pinhão verde. Na verdade, a lei, tanto federal como estadual, no meu modo de entender, está errada. Hoje a gente tem variedade de pinhão aqui que 25 de março já está maduro e debulhando da araucária, né? Na verdade, a lei tinha que proibir a colheita do pinhão verde e não estabelecer um prazo para começar a colheita, né? Que a lei federal ela é muito antiga e a estadual, que foi feita em Santa Catarina, veio para fazer uma espécie de remendo na lei federal para antecipar um pouco a colheita, porque o dia 15 de abril já se tinha se perdido 30%, 40% da safra. Ô Marcela, a diferença nutricional aí do consumo de pinhão fresco, o armazenado aí por um período um pouco mais longo? Existe sim, quer dizer, como o pinhão é fonte de compostos fenólicos, de polifenóis que trazem benefícios à saúde e vitaminas hidrossolúveis, se ele ficar muito tempo armazenado, esses compostos fenólicos que são extremamente antioxidantes podem oxidar, podem se perder no armazenamento, no congelamento, no processamento desse produto. Mas se for feito esse armazenamento dentro de técnicas de armazenamento adequadas, é uma possibilidade de ter o pinhão para consumo fora da temporada em que se pode coletar esta semente.
Armstrong, quais são os principais, as principais utilidades do pinhão, além do consumo assim, do próprio pinhão, da própria semente? Em Lages, Santa Catarina, tem a festa do pinhão, tem vários pratos, né, que são servidos à base de pinhão. Sim, a culinária da nossa região é muito forte, a base de pinhão. Tem inúmeros pratos, está se fazendo pesquisa sobre farinha de pinhão, sobre várias utilidades do pinhão na culinária. Hoje, aqui no sul do Brasil, é usado pinhão em... Não tem nem ideia da quantidade de pratos que consegue fazer a base de pinhão, além daqueles pratos tradicionais aqui da nossa culinária, aqui, como a paçoca de pinhão, como entrevero, como o pastel de pinhão, né? A gastronomia hoje da região aqui é muito forte, baseada no pinhão. E é um alimento, né, para a gente priorizar aí na estação, que nós estamos na estação do Pinhão, né, Marcela? É muito comum quando a gente viaja para o sul, aquelas barracas na beira de estrada vendendo o pinhão, mas como você colocou na resposta anterior, existe uma forma de manter por mais tempo, né, para poder consumir, inclusive, o pinhão fora do período dele. Exatamente. Na verdade, sempre o alimento vegetal, se for consumido na época, e o pinhão tem uma época de produção, sempre é melhor. Não podemos dizer que não, porque você consumindo essa semente fresca, logicamente que ela está ali com todos os compostos fenólicos presentes, com as vitaminas, com os minerais e as fibras. Quando nós armazenamos, há um risco de redução do que seja hidrossolúvel e também dos compostos fenólicos, que são extremamente instáveis, e aí eles vão oxidando nesse processo de armazenagem. Mas é importante saber que as fibras solúveis, os minerais e os compostos, a fonte, os carboidratos presentes, que é o pinhão é uma fonte de energia, uma fonte de carboidrato, isso não se perde. Então, as fibras, que é o que fazem o pinhão ser mesmo um alimento funcional, elas não se perdem. Mas tem detalhes com relação ao consumo, porque toda fibra, desde que consumida para ajudar no trânsito intestinal, ela deve ser muito bem hidratada. E se o pinhão e qualquer alimento fonte de fibra for consumido sem uma quantidade adequada de água, a tendência é constipar o intestino. Então, tem pessoas que dizem, eu como pinhão e meu intestino prende. Prende porque junto do consumo do pinhão, essa pessoa não consumiu líquido suficiente, água preferencialmente. Tem que saber como consumir, né? Senão pode acabar prejudicando aí algo que é benéfico, saboroso, pode prejudicar. Armstrong, qual que é o ciclo do pinhão? Ele é uma árvore nativa, agora Santa Catarina varia o período de coleta de acordo com a região, mas em Santa Catarina começou em abril, vai até julho, mais ou menos, né? E há uma variação na produção ali entre os municípios? Aqui, a safra de pinhão começa em 1º de abril, vai até 15 de junho. Começa com a variedade São José e vai terminar lá em 15 de junho com a variedade Cajuvá. Essa variedade Cajuvá é uma variedade muito saborosa, que inclusive está atraindo os olhos dos chineses para cá, em busca dessa variedade do pinhão Cajuvá. Ele tem uma textura diferente dos outros e um sabor bem mais... Ele é bem mais saboroso que o pinhão tradicional que você encontra aqui no sul, que você encontra em Minas, em Cunha, no Paraná. Antes de escrever as minhas colunas semanais na Revista Oeste, é esse cantinho que eu busco para inspiração. Ao som dos passarinhos, da natureza, aqui num lago bonito da Flórida. E a única certeza que eu tenho é que a inspiração que vier, ela poderá ser utilizada como tema de qualquer assunto que eu queira tratar na Revista Oeste. Por quê? Porque eu tenho total liberdade para escrever e me comunicar diretamente com o meu público sem nenhum tipo de preocupação, por exemplo, como não incomodar, não desagradar um patrocinador X ou Y, ainda mais do governo. A gente sabe que poucos jornalistas no Brasil podem dizer isso hoje.
porque muitos veículos de imprensa dependem justamente das verbas públicas. Esse não é o caso da Oeste. A Oeste depende única e estritamente do público, dos seus assinantes. E isso dá aos colunistas, aos comentaristas, total grau de liberdade. E isso, meus amigos, para quem vive de escrever e de opinar e de fazer análise, não tem preço. Assine a Revista Oeste agora mesmo e tenha a liberdade em suas mãos. Marcela, o consumo de pinhão, ele ajuda a controlar a pressão arterial? Olha, ele pode ajudar, logicamente, quando a gente fala em alimentos funcionais, e é o caso do pinhão, ele é um alimento naturalmente funcional, porque ele não é só uma fonte de carboidratos, ele é uma fonte de carboidratos, de fibras, de minerais, como magnésio e potássio, e o potássio, que em 100 gramas de pinhão está presente mais ou menos em torno de 300 miligramas, o potássio é um mineral que ajuda no controle da pressão arterial. Como o pinhão é uma ótima fonte de potássio, é um alimento interessante para ser incluído na dieta de quem tenha hipertensão arterial. A única questão é que a pessoa daí deve consumi-lo sem sal, porque muitas vezes se consome o pinhão com muito sal e aí o controle da pressão arterial, quer dizer, os benefícios se perdem pelo fato de adicionar uma quantidade de sódio que não seria interessante. Então, o ideal é que a pessoa treine o seu paladar para consumir o pinhão cozido ou assado sem nem utilizar sal e preferencialmente também não utilizar açúcar, porque também se consome com açúcar. Eu digo ele na sua forma, quer dizer, a semente íntegra. Quando a gente fala em preparações, ele é muito interessante para fins culinários, por ser uma fonte de carboidratos complexos. Cada 100 gramas de pinhão nos oferta mais ou menos quase 8 gramas cada 100 gramas de pinhão, quase 8 gramas de fibras, o que é ótimo, que faz com que esse carboidrato seja absorvido lentamente. Então, quando nós optamos a consumir pinhão como a fonte de carboidrato naquele momento, naquela refeição, e não consumimos outro carboidrato, nós temos uma fonte de carboidrato complexo, com vitaminas, minerais, que sim, ajudam no controle da pressão arterial também. O Armstrong, e o pinhão, ele tem uma importância para a economia, cultura, culinária locais, as cidades aí, elas são movimentadas em torno do cultivo, da produção de pinhão, né? No caso do Painel e Urupema, que são dois municípios aqui, um bem pertinho do outro, que são os produtores de pinhão, é uma fonte de renda para os produtores e movimenta a economia. Movimenta o turismo, porque aqui é uma região forte de turismo. Urupema é a capital, Painel é a capital catarinense do pinhão e Urupema é a capital nacional do frio, né? É a cidade mais fria do Brasil. E todo esse turismo agora de inverno está ligado à culinária, está ligado ao pinhão. Agrega sim valor, agrega renda aos produtores que vivem aqui. Ô Marcela, você falou da digestão. O consumo pode ajudar na digestão desde que você saiba consumir com a quantidade, né, de água para não perder os benefícios. Exatamente. Quando a gente fala em ajuda no trânsito intestinal, qualquer fonte de fibra deve ser hidratada, deve ser consumida com uma quantidade de água, preferencialmente, mas podem ser outros líquidos, um chá, enfim. Mas, com relação à digestão, o pinhão, as fibras solúveis do pinhão têm uma atividade também, além de melhora da digestão, caso essas fibras sejam bem hidratadas, essas fibras têm atividade pré-biótica. Hoje em dia se fala tanto da microbiota intestinal. O pinhão é um alimento que favorece a microbiota intestinal, que impacta em vários sistemas do organismo, o sistema imunológico, enfim, o eixo que comunica o intestino com o nosso cérebro. Então, realmente é um alimento muito funcional, mas, como eu falei, como ele essencialmente é uma fonte de carboidratos, porque ele tem mais ou menos metade da sua composição
retirando a água, quer dizer, é de carboidratos e carboidratos complexos por conta da presença de fibras. Ele é uma pequeníssima fonte de proteínas, porque cada 100 gramas tem no máximo 4 gramas de proteínas, e ele tem ácidos graxos, que são gorduras saudáveis, principalmente o ômega 6 e o ômega 9, que é o mesmo do azeite de oliva. Então, por conta da presença também desses ácidos graxos, um alimento que tem funcionalidades antioxidantes, anti-inflamatórias. Então, é um alimento naturalmente funcional que pode ser incluído no hábito alimentar saudável, mesmo trazendo mais ou menos 200 calorias a cada 100 gramas do pinhão cozido. O Armstrong, o pinhão ele é extraído, né, da araucária. Como que é feita a coleta? É manual? É sim, é uma coleta manual, inclusive bem rústica ainda, né? Os produtores sobem nas araucárias, alguns usam eles chamam de espora, né? A gente está tentando aqui pela associação buscar equipamentos novos, tentar melhorar, para melhorar um pouco também a segurança, porque é uma atividade muito perigosa. A gente está muito preocupado com isso, porque acontece vários acidentes agora no tempo da colheita do pinhão, em buscar equipamentos novos, né, e treinar os produtores, né, que hoje tem treinamento para escalada de árvores, né, que tem araucárias que chegam a atingir 20 metros de altura. E quantas sementes podem ser extraídas de uma única árvore? Uma média? Esse ano a nossa safra aqui teve uma quebra em torno de 40% em relação à safra passada. É muito relativo. A araucária, quando ela está aí na fase produtiva dela, no máximo da produção, que é dos 15 aos 30 anos, 35 anos, tem araucárias que você consegue extrair delas 150 pinhas, até 200 pinhas tem histórico de araucária aqui. Mas na média geral é em torno de 70 a 80 pinhas. Ô Marcela, você falou em fonte de energia, né? Justamente por ser carboidrato complexo, cheio de vitaminas, de nutrientes, que acaba se tornando uma fonte de energia? Exatamente. O pinhão é um alimento fonte de carboidrato. Quando nós fazemos a opção de escolher comer o pinhão, nós estamos comendo uma fonte de carboidratos, apesar dele ter um pouco de proteínas, um pouco de aminoácidos e um pouco de ácidos graxos que são saudáveis. Então, ele é uma fonte de carboidratos por causa da presença das fibras de baixo para médio índice glicêmico, portanto, ele tem, além das funcionalidades de ajudar o intestino, ele é uma fonte de energia muito boa, porque o organismo tem um trabalho de digerir essas fibras. Este açúcar, quer dizer, este carboidrato não é absorvido muito rapidamente, o que também traz benefícios metabólicos. Então, é uma fonte de carboidratos, uma fonte de energia, como eu falei, ele tem em média, a cada 100 gramas, entre 170 até 200 calorias, o que é um alimento calórico. Tudo que tenha mais de uma caloria por grama de alimento é considerado um alimento mais calórico, mas é um alimento calórico que traz benefícios. Então, diferente de outros farináceos, outras fontes de carboidratos mais simples, que são só fonte de energia e não trazem nutrientes. No caso do pinhão, ele é uma fonte de energia que traz com eles nutrientes, principalmente fibras, minerais como magnésio e potássio, vitamina C, vitamina E e, além disso, compostos antioxidantes se ele for consumido fresco. O Armstrong, por que essa queda de 40% aí em média na produção? A natureza tem seus segredos, né? Mas, na verdade, a produção vem caindo ano a ano. Já existe estudos, estão fazendo pesquisa, que a araucária ela produz até os seus 50, 60 anos, né? Como não houve um incentivo de plantar novas araucárias e não foi feito manejo nas matas existentes, o que está acontecendo? As matas de araucárias estão envelhecendo e diminuindo a produção, porque nessa safra de 2025, você indo até as matas, você vê que só tem pinhão das araucárias jovens. As araucárias adultas, as araucárias mais altas, não tem pinhão. A pesquisa está engateando ainda nesse sentido, mas tem que se estudar, mas dá para ver a olho nu que hoje o que se produz pinhão são as araucárias mais jovens. Aquelas araucárias mais adultas
não estão produzindo e estão ocupando espaço de uma araucária que poderia estar ali produzindo. O campo sustenta o Brasil, mas quem dá voz ao campo? Na Revista Oeste, o agronegócio não é pauta de ocasião, é prioridade. Informação que respeita quem produz, conteúdo que chega onde o agro acontece. Assine a Oeste por R$ 1,15 por dia. E você fortalece o jornalismo que entende a força do campo. Acesse revistaoeste.com/assine. Vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros. Você que sente dores das articulações, sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Isso aí, Count. Isso mesmo. A Vitai Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitai 7.1. É desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. Essa fórmula, gente, é revolucionária, une os 7 produtos com estudos científicos que são os mais receitados atualmente. Então a gente vai simplificar a sua vida, porque tudo isso agora você encontra em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livres das dores, né, Count? É isso aí, veja só, com o Vitai 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade, todos ativos que já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio de dores e inflamações em geral. Então só falta você ligar agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitai 7.1. É tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, mas tem que ser agora, ganham 70% de desconto e vão ganhar essa linda câmera de vigilância para garantir a segurança da sua casa e de quem você ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Count. É isso aí, César. Então não fique fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia com apenas 2 cápsulas do Vitai 7.1. Você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue agora 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. O Armstrong, você disse que ainda faltam estudos, né? Vocês têm observado que são as araucárias mais novas que estão produzindo mais frutos. Nesse período de colheita, vocês têm mão de obra suficiente aí na região para fazer a colheita do pinhão? Ou vocês têm que contratar pessoas de fora? Infelizmente, não. Falta mão de obra e falta bastante mão de obra. Para você ter uma noção de números, de toda a produção de pinhão é coletado mais ou menos 60%. 40% fica na mata. Algumas matas são reservas legais, não pode se mexer, e outras por falta de mão de obra. Hoje, no interior, as pessoas que estão vivendo no interior são pessoas de mais idade, né? Aí tem dificuldade de escalar as araucárias. Falta mão de obra. É tentado trazer mão de obra de fora e tal, mas não é qualquer pessoa que tem treinamento e habilidade para escalar uma araucária. Por isso também está se perdendo aí 40% da produção de pinhão por falta de mão de obra. O Marcelo, não imaginava que o pinhão trouxesse tantos benefícios para a saúde. Você tem uma relação, né, pelo jeito de infância já com o pinhão. Quem é do sul sabe, conhece melhor essa semente. Você tem algum estudo, algo mais voltado para a medicina, pela utilização do pinhão, alguma substância do pinhão que pode ser empregado na medicina? É importante que você me faça essa pergunta, porque o alimento funcional não é medicamento. Para começar a nossa conversa, nós temos várias pesquisas, inclusive pesquisas brasileiras, até pelo fato do pinhão ser aqui originário da nossa região aqui do sul do Brasil. Então temos pesquisas brasileiras que demonstram esses benefícios do pinhão.
Os três elementos mais importantes que traz funcionalidade ao pinhão são as fibras solúveis, como eu já falei, o potássio e magnésio, que ajudam no controle de pressão arterial, etc. As fibras solúveis que ajudam não só no trânsito intestinal, como no controle glicêmico, mas é importante que as pessoas saibam que os alimentos funcionais, seja o pinhão ou qualquer outro, deve estar inserido num hábito alimentar variado, equilibrado e o mais natural possível. Logicamente, se consumirmos o pinhão na sua época de safra, certamente ele estará ali presente com fresco, quer dizer, não armazenado, não congelado, que é uma possibilidade, mas nós no armazenamento perdemos alguma coisa desses compostos bioativos e principalmente das vitaminas hidrossolúveis como a vitamina C. Mas é algo para ser consumido como uma fonte de carboidrato benéfica e nós não tem nenhuma substância no pinhão que seja interessante para ser isolada e fazer dela um medicamento por enquanto, porque tudo o que a gente ainda não há nada que você pega, não, o pinhão tem lá uma substância tal que se nós isolássemos teria benefícios, mas ele na íntegra, ele como alimento é muito interessante como uma opção para as pessoas que têm um intestino que não funciona adequadamente, que tem alterações no metabolismo dos açúcares, e aí se consome o pinhão no lugar de consumir outro carboidrato mais simples, com mais impactos negativos no metabolismo dos açúcares. Então, é uma possibilidade a ser incluída no hábito alimentar. Ou seja, nós somos aquilo que nós comemos, a cura vem da natureza, seja de algum medicamento, uma erva, foi extraído de uma árvore, alguma coisa assim, ou do próprio alimento. O agro é vida, o agro é saúde. Armstrong, e por ser uma árvore nativa, quais são os cuidados que vocês mantêm aí durante o ano? Ela precisa, por exemplo, de defensivos, fertilizantes, como uma lavoura que a gente produz aí todos os anos? Não, as araucárias que temos hoje, que a gente faz a coleta do pinhão, são araucárias que estão na mata natural nossa aqui. Na verdade, não é feito nenhum tipo de manejo, a coleta do pinhão hoje é totalmente extrativista. Está se começando a se plantar aqui agora, estamos iniciando o plantio de araucárias, assim, aí sim, a gente vai, no plantio, aí você vai corrigir o solo com calcário, você vai fazer uma adubação com NPK para ele desenvolver mais, mas o que é coletado hoje é totalmente extrativista, é colhido nas matas, não tem nenhum tipo de manejo. Ou seja, natureza, serviço do homem. Marcela, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Eu que agradeço o convite, um prazer falar sobre o pinhão, que realmente eu tenho, qualquer pessoa que mora nos 3 estados do sul do Brasil tem essa, no mínimo, memória afetiva do pinhão como um alimento próprio do inverno. Nas nossas festas juninas, não tem como ter festa junina no sul do Brasil sem ter pinhão. Então, é algo que a gente tem, assim, eu adoro o pinhão, é uma fonte de carboidrato muito, muito interessante. E sem falar que reúne a família, né? É tão gostoso, né? Vamos cozinhar um pinhão à noite, reúne a família à mesa, vai descascando, vai comendo. É um momento de união, de fraternidade. Armstrong, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar falando sobre o nosso pinhão aqui do sul do Brasil. Eu sempre digo que o pinhão é o nosso ouro verde aqui, né? Movimento economia, movimento turismo. E o pessoal que não conhece pinhão, que desça até o sul do Brasil, que veio até Painel, Urupema, sentiu o nosso frio e conheceu o nosso pinhão, que com certeza é o pinhão mais saboroso que temos. É isso aí, e agora é tempo de pinhão. Gratidão a você que nos acompanha, siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.